a sua classificação, a classificação das instalações, certo? Nós temos aí a instalação classe 1, a instalação classe 2 e a instalação classe 3. São 3 tipos de instalação que vamos ver aí na frente, através da tabela 1, dentro da NR, nesse item 20.4, que fala conhecer essa classificação é muito importante, porque a partir dela serão definidos aspectos de segurança ocupacional, como as instalações em si e a capacidade dos trabalhadores do estabelecimento. Vai diferenciar, pessoal, totalmente se a instalação é classe 1, classe 2 ou classe 3. Vocês vão perceber aqui que eu vou focar bastante na classe 1. Por quê? Porque é justamente onde eu tenho uma vivência maior, que é onde está situado os postos de combustível, e essa classe 1, apesar de ser considerada pela ANR a menos, digamos assim, a que menos oferece risco, mas em contrapartida é a classe 1, onde a população em geral visita. Basicamente, essa classe 1 é onde existe o maior número de visitantes, de transuentes entrando e saindo dela, bem mais do que a classe 2 e a classe 3, que são empresas, são instalações com um grau de complexidade bem maior. Então, para efeito desta NR, as instalações são divididas em classe 1, classe 2, classe 3, conforme a tabela 1. Essa tabela 1 é uma tabela que está dentro da NR, lá no item 20.4. E as classes, primeiro ponto, para a gente determinar qual classe, nós precisamos determinar através da atividade e capacidade de armazenamento. São esses 2 parâmetros que vai sempre determinar qual classe aquela instalação se aplica. Esses 2 parâmetros, atividade e capacidade de armazenamento. Os 2 parâmetros que determinam qual tipo de classe. E dentro desses 2 parâmetros, nós vamos perceber que sempre a atividade vai ser prioritária em cima do armazenamento, certo? Primeiro, se enquadrar nos 2 primeiros, a atividade sempre vai sobrepor a capacidade de armazenamento. Então, a classe 1 está voltada para os postos de serviços com inflamáveis ou líquidos combustíveis, que é justamente nós conhecemos postos revendedores de combustíveis, né, o PRC, e para atividade de distribuição canalizada de gases inflamáveis e instalações com pressões máximas de trabalho admissível, PMTA, limitada a 18 kg-forças por centímetro quadrado. Então, primeiro ponto, com relação à atividade, já fica bem claro que os postos de combustível se enquadram na classe 1. Quanto à capacidade de armazenamento, aí é onde entra aquela questão, aquela regra das exceções, tá certo? Por quê? Porque a questão dos gases inflamáveis, ele já inicia em 2 toneladas e vai até 60 toneladas. Vamos perceber, através de quando chegamos na classe 2 e na classe 3, que acima de 60 toneladas está tudo preenchido, certo? Ou é classe 2 ou é classe 3. Porém, não se menciona abaixo de 2 toneladas. Então, essa questão que está abaixo de 2 toneladas é exatamente onde entra a exceção da regra, que vamos ver lá no anexo 2 desta NR, ok? Isso, a mesma situação prevalece para a questão dos líquidos inflamáveis e combustíveis, certo? No caso dos líquidos inflamáveis, ele começa a 10 metros cúbicos por até 5.000 metros cúbicos. Vamos ver que classe 2 vai de 5.000 a 50 e classe 3 acima de 50.000 metros cúbicos. Mas aqui a gente percebe que de 1
a 10 metros cúbicos, a gente não é mencionado no corpo dessa NR. Por isso que vamos lá para o anexo, onde vamos falar sobre ele, ok? E só para tirar uma dúvida aqui, pessoal, quando fala metro cúbico, cada metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, nós estamos falando aqui de um parâmetro entre 10.000 litros até 5 milhões de litros. Então, o armazenamento desse quantitativo de combustível se enquadra dentro da classe 1. Esses são os parâmetros para a gente determinar a classe 1. Então, dentro dessa classe 1 é onde nós vamos ver essas duas exceções que lá na frente vamos estar falando. Porque no caso da classe 2 e 3 não vamos entrar dentro dessas exceções, beleza? Então, grave bem essa questão aí para a gente já ir para a classe 2. A classe 2 está voltada com relação à atividade, a empresas engarrafadoras de gases inflamáveis, a atividade de transporte dutoviário de gases e líquidos inflamáveis e ou combustíveis. O A3, a atividade de distribuição canalizada de gases inflamáveis em instalação com pressão máxima de trabalho admissível acima de 18. Então, nós vimos lá que na classe 1 é abaixo. Se o PMTA da empresa for acima de 18, está acima. Essa parte aí de tubulações, vasos de pressão, quem quiser se aprofundar mais, dá uma chegadazinha lá na NR 13, que trabalha bem todo esse contexto aí, essa parte de pressão máxima de trabalho admissível, tubulações, vasos de pressão, está tudo lá. Ela tem uma robustez bem maior com relação a essas informações, ok? E com relação à capacidade de armazenamento, nós vimos que na classe 1 teve início em 2 até 60, aqui vai de 60, acima de 60, né? A outra vai até 60, esse é acima de 60, a 600 toneladas. A mesma questão aqui, acima de 5.000 metros cúbicos, ou seja, 5 milhões de litros, até 50.000 metros cúbicos ou 50 milhões de litros. Mas convir que é um armazenamento, uma quantidade muito grande de produto, ok? E abaixo, a gente viu lá na classe 2, ok? Prosseguindo, para a gente fechar essas 3 classes, quanto à atividade, aí a classe 3 entra refinaria, unidade de processamento de gás natural, instalações petroquímicas e usinas de fabricação de etanol. Esqueci de comentar, essa parte de usina de fabricação de etanol tem aqui bastante na nossa região, é uma atividade, nossa região é uma atividade basicamente suco, dessa parte de cana-de-açúcar. E também, voltando aqui para a classe 2, eu não comentei mais, quando a gente fala aqui, só para deixar uma informação, transporte dutoviário de gases, aqui no nosso município, no nosso pequeno município, na cidade de Campestre, onde eu tenho minha residência fixa, passa uma tubulação de um gasoduto, que é o gasoduto Pilar e Pojuca. Ele sai do município de Pilar, no estado de Alagoas, e vai até o município de Ipojuca, no estado de Pernambuco, que é lá onde fica o porto de Suape. Então, ele sai do município de Pilar, lá depois de Maceió, e atravessa o estado de Alagoas e parte do estado de Pernambuco até chegar no município de Ipojuca, que exatamente onde fica localizado Porto de Suape, né? Porto de Suape fica ali entre Ipojuca e Cabo Santo Agostinho, mas o gasoduto é gasoduto Pilar e Pojuca, ok? Então, quanto na atividade, nós temos a refinaria,
unidades de processamento de gás natural, instalações petroquímicas e usinas de fabricação de etanol. E quanto à capacidade de armazenamento, aí é que fecha o ciclo, né? Tudo que estiver acima de 600 toneladas entra na classe 3. Capacidade de armazenamento de inflamáveis e ou combustíveis acima de 50 mililitros, então infinito, né? Aqui vamos para um infinito aqui, ok? Então, esses são mais ou menos os parâmetros para determinação da classe. E a determinação da classe, ela é muito importante, porque ela vai servir de parâmetro para todo o trabalho, para toda a gestão de segurança dentro da edificação, dentro da empresa. E dependendo da situação, se ela é classe 1, a exigência é um tipo, se ela é classe 2, já existe outro tipo de exigência, se ela é classe 3, também já aumenta a sua exigência. Vai servir também de parâmetro para isso. Com relação também à questão de treinamentos, vai servir de parâmetros para treinamentos, tudo que envolve a parte onde está englobada a NR20, entra nessa parte aí. Então, percebemos aí que, vou ter aqui só para a classe 1, só para a gente fixar bem essa questão, que ficou um vácuo entre 1 e 2 toneladas de gás inflamável e também entre 1 e 10 toneladas de líquido inflamável. O restante, com relação à capacidade de armazenamento, se fechou no ciclo, ok?